Pai do Senhor, meus irmãos, a todos os nossos irmãos do nosso ministério, Projeto Restaurando Vidas, aqui estamos falando a respeito da nossa escola bíblica dominical. Aqui hoje estamos recebendo o nosso pastor William, nosso professor da escola bíblica dominical, que vai tecer alguns comentários a respeito das lições do segundo trimestre de 2020. Pastor William, o que o senhor achou a respeito do tema que foi trazido pelo nosso pastor Douglas para ser estudado no segundo trimestre de 2020? Pai do Senhor, irmão João, Pai do Senhor a todos. Irmão João, é um tema glorioso, é um tema que vem enriquecer de forma maravilhosa as nossas vidas, a nossa vida espiritual. É um tema, pastor Douglas aqui foi iluminado mesmo pelo Espírito Santo, de forma poderosa. E um detalhe, algo que a gente não sei se vai esquecendo ou passa desapercebido, que é a nossa identidade, né? Quem nós somos. Nós não somos Israel, nós não somos a nação, o mundo, nós somos a igreja. Então nós precisamos trazer isso à memória de toda a igreja, de todos os crentes, quem verdadeiramente nós somos. E esse trimestre vai trazer essa revelação para nós, essa identidade, né? Que cada crente venha se identificar como igreja eleita. Claro que dentro de todo o escopo aqui dos estudos, nós vamos identificar as características da igreja, né? E se nós estamos enquadrados mesmo dentro dessas características. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos o tema que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre a igreja eleita. Nós temos um diferencial muito grande em relação ao ensino secular, porque no ensino secular, eu que já fui professor universitário, já dei aula algum período aí, a gente tem uma diferença clara a respeito dessas duas escolas. Primeiro que no ensino secular, principalmente aqui falando sobre universidade, quando o aluno chega, ele chega muito novo, ele ainda não tem uma identificação daquilo que ele quer realmente para a vida dele, então ali ele apresenta com um pouco de interesse. Ao passar do tempo, ele vai se interessando e ele vai se identificando e ele vai criando uma identidade com aquela profissão que ele escolheu, mas que antes ele não tinha muita ideia do que ele queria. A escola bíblica dominical, ela é completamente diferente, porque nós somos um povo que já sabemos o que queremos. Então, quando a gente vai para a escola bíblica dominical, nós sabemos o que a gente busca lá. Nós estamos buscando ali conhecimento da parte da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Então, nós temos uma diferenciação do secular para a escola bíblica dominical. E sem sombra de dúvida, a escola bíblica dominical é a melhor escola do mundo, pois ali estudamos sobre a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. E os professores da escola bíblica dominical, que nós temos vários aqui na sede, no nosso ministério, eles sempre trazem o conteúdo da melhor forma e de uma maneira que edifica. O pastor William já deu um panorama aqui do que a gente vai estudar. O pastor William é professor da escola bíblica dominical aqui na sede, mas também ministra nas congregações. E esse trimestre ele está especialmente muito bem escrito, porque nós vamos fazer uma tratativa a respeito da igreja eleita. Vamos aprender, sem sombra de dúvida, bastante. Pastor William, o senhor tem alguma consideração a fazer a respeito de uma lição ou de outra? Mais especificamente, uma característica que devemos entender e compreender, que é uma característica da igreja eleita, é nunca menosprezar ou diminuir a eficácia do sangue de Jesus, né? Pastor Douglas, ele traz no subtítulo aí que essa igreja ela é remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós nunca chegaríamos a essa estatura,
a esse reconhecimento como igreja eleita se não fosse o sangue de Jesus. E a garantia que é o selo do Espírito Santo da promessa. Então, vamos estudar, vamos aprender. Eu vou estar convosco, com os professores, dando aquele apoio, dando aquele auxílio dentro de cada lição desse trimestre. Glória a Deus. E eu convido a todos os irmãos, domingo pela manhã você já tem um compromisso. Escola Bíblica Dominical. Senhor, meus amados irmãos, que bom, né, estar mais uma vez convosco para estudarmos a palavra do Senhor. E agora iniciando o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a formação do cristão, né, a EBD. E o tema é tão glorioso desse segundo trimestre, que vai tratar da igreja, a igreja eleita. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista e vai trazer algo glorioso para nós acerca da epístola à igreja de Éfeso. E a nossa primeira lição, qual iremos estudar, é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vamos primeiramente saber quem é o autor desta carta, qual o propósito dessa carta, né? A nossa primeira lição, ela vai tratar exatamente de uma apresentação dessa tão gloriosa lição que é acerca da igreja eleita. E o pastor Douglas, ele vai fazer menção acerca da carta aos Efésios. E essa apresentação inicial da nossa primeira aula mostra para nós o destino, né, qual o destinatário ali, e o autor dessa carta tão gloriosa, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é conhecido como o pregador dos gentios. E para nós entendermos e compreendermos o início dessa trajetória, de como se deu essa mensagem tão gloriosa à igreja de Éfeso, nós precisamos meditar ali em Atos, capítulo 19. Tudo isso se deu na terceira viagem missionária de Paulo. Ele chega a Éfeso e ali ele vai já com um propósito. O propósito, pregar o evangelho de Jesus Cristo, anunciar esse evangelho tão poderoso. Ele vai na sinagoga e ali inicia essa pregação do evangelho. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 19 de Atos, versículo 8, que entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Então ele passa 3 meses ali discutindo e persuadindo ali os judeus acerca do reino de Deus. Mas os judeus endureceram o seu coração, não quiseram esse evangelho, não quiseram compreender esse mistério tão glorioso, agora revelado através de Paulo, que é conhecido como o evangelho da graça. Então eles recusam, eles endurecem o seu coração, não aceitam. E no versículo 9 do capítulo 19 de Atos, vai dizer que alguns deles, endurecendo, desobedeciam, injuriando o caminho do Senhor diante da multidão. Paulo aparta-se dele, separa-se ali e começa a ensinar na escola de Tirano. Então Paulo, como conhecido como pregador dos gentios, ele leva a mensagem aos seus irmãos, aos seus patriarcas, aos seus que pertenciam à sua linhagem. Eles não aceitam. Então ele inicia ali naquela cidade que deu-se início ali à evangelização da Ásia Menor, começando ali por Éfeso. Então ali ele abre um pequeno espaço
e começa a ministrar este evangelho aos gentios. A Bíblia diz que por cerca de 3 anos, Paulo passa ali ensinando, ministrando ali aos corações daquele povo. Para entender, abre aqui um parênteses, para nós entender verdadeiramente o Evangelho da Graça, esse Evangelho que foi anunciado à igreja de Éfeso, quando Paulo chega ali, ele inicia essa pregação, ele faz uma pergunta para os gentios que interessaram nesse Evangelho. E pergunta a eles acerca do batismo, como se deu o batismo dele, como que eles receberam esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. E eles fazem menção que o seu batismo foi unicamente o batismo de João Batista, E durante esse trimestre vai até tratar acerca disso, de um outro batismo. Então quer dizer que Paulo pregou um outro batismo? Não, Paulo não pregou um outro batismo. Paulo começa a ministração do Evangelho de Jesus Cristo, que, primeira coisa, eu tenho que reconhecer o poder deste Evangelho. E o poder deste Evangelho emana do Espírito Santo de Deus. Então, para mim entender o Evangelho da Graça, eu preciso compreender o mistério de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo João, ele vai dizer no seu Evangelho que o Espírito Santo ele não traz novidade nenhuma. Ele unicamente nos lembra de tudo quanto Jesus fez, que Jesus falou. Então, o que eles precisavam? Primeiramente, receber essa graça, esse favor de Deus como dom nas suas vidas através do Espírito Santo de Deus. Porque só assim os seus olhos iriam se abrir para o Evangelho da Graça, para os mistérios que seria posteriormente ali revelados para ele, porque é uma carta gloriosa. Essa carta à igreja de Éfeso, irmão, ela vai nos levar a uma dimensão muito linda dos mistérios de Deus, do propósito da salvação, Agora, para aquele povo ali, para os judeus, para os gregos, para os gentios compreenderem, eles tinham que ter a noção, não só a experiência, mas de vida com o Espírito Santo. E ali Paulo prega para aquela igreja por cerca de 3 anos, batiza ali aqueles novos crentes no poder de Jesus Cristo. Agora, eles não só foram batizados com o batismo do arrependimento de João, como agora são renovados pelo batismo na autoridade do nome de Jesus. É um pouco diferente do batismo que nós somos batizados hoje, mas nós somos batizados na autoridade do nome de Jesus. Nós somos imergidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas diante da autoridade e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, essa mensagem ali, que foi dirigida por Deus, como eu já mencionei, traz grandes revelações de Cristo para a igreja, traz ali a consumação do plano eterno de Deus, esse plano que se deu na eternidade, que iniciou na eternidade, e nós fomos alcançados por Ele, fomos eleitos por Ele, fomos escolhidos para receber esse Evangelho, receber essa tão gloriosa salvação. Vai tratar acerca da atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, que o Espírito Santo de Deus é a garantia da nossa salvação. Ele é que nos garante, Ele é que nos imerge em Cristo e nos dá a garantia de que somos salvos através de Jesus. Vai trazer também acerca da reconciliação, por intermédio da cruz, como foi mencionado na última lição do trimestre passado, acerca do novo homem em Cristo Jesus. E o homem por si próprio, ele nunca alcança isso.
E Paulo vai tratar isso com a igreja de Éfeso, falar a respeito dessa tão gloriosa salvação, que é dessa graça imerecida, que é dom de Deus dado a nós, né? E vai também trazer acerca da revelação do mistério de Deus pelo Espírito Santo, né? E também acerca de um novo estilo de vida, baseado na unidade e na comunhão com o Espírito Santo. Então, será um trimestre abençoado. Esta primeira lição, nós vamos ter um pouco, né, do norte, do entendimento acerca desta carta, ali da autoria, da assinatura apostólica, né, como que Paulo, quando que Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, né? Ele vem escrever essa carta quando está preso em Jerusalém, na prisão domiciliar, e ali ele envia esta carta à igreja de Éfeso. Então, é uma carta gloriosa, é por isso que eu vejo que Deus iluminou de uma forma gloriosa o pastor Douglas com esse tema, né, a igreja eleita, porque aqui apresenta verdadeiramente e traz todas as características, né, da verdadeira igreja, da igreja lavada e remida no sangue de Jesus, na igreja doutrinada dentro da doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? Então, a igreja, ela precisa estar, para ela ser considerada como igreja eleita, ela precisa, primeiramente, confessar que foi remida, que foi purificada, justificada pelo sangue de Jesus, que vive a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, meus irmãos, caros professores, amigos que irão estudar esse trimestre, não perca nem um momentinho sequer. Volte toda a sua atenção para esse estudo, faça uma análise, entre mesmo, não falte nenhuma aula, e em particular essa primeira aula agora, venha, participe e tenha grandes benefícios da parte de Deus na sua vida. Os professores que sejam grandemente abençoados na ministração desta lição. Então, fica aí esse o nosso recado para você, essa pequena introdução, essa pequena apresentação do nosso trimestre, e também aqui trazendo e fazendo menção acerca da nossa primeira lição do trimestre, que é acerca da carta aos Efésios, a saudação e o destinatário. Que Deus abençoe. Boa aula.